Bom dia, bom dia. Paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado sobre as nossas vidas nesse dia tão especial qual Ele nos deu, pois amanhecemos vivos, respirando e com a glória de Deus sobre as nossas vidas. Que a graça, o poder de Deus se manifeste dentro do teu lar, da tua casa, da tua família, e que você possa hoje receber a paz de espírito, que você possa hoje receber as bênçãos de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ninguém vai ser contra nós quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Bom dia, Cléia, Deus te abençoe, fique na paz. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre emoções. As emoções, elas influenciam o modo de como nós vivemos e de como nós estamos vivendo a nossa vida. As nossas emoções, elas transmitem aquilo que muitas vezes nós estamos vivendo, pensando. Então, as nossas emoções, elas vão influenciar muito na nossa vida, no que fazemos, nas nossas atitudes, no nosso gesto. Elas são um dom de Deus. As emoções, elas são um dom de Deus, desde que nós possamos aproveitar as emoções para a nossa vida, para nos relacionarmos uns com os outros, mas de uma forma de que as nossas emoções elas venham expressar os nossos sentimentos. E ela é dom de Deus quando nós usamos ela para o próprio bem, porque as nossas emoções elas determinam, elas podem serem determinadas se elas são benéficas ou se elas são prejudiciais para nós, ou nós controlamos as nossas emoções ou as nossas emoções nos controlam. Quantos de nós estamos passando por momentos que não estamos sabendo lidar nem controlar as nossas emoções? Ou seja, as nossas emoções elas acabam nos controlando. Em vez das nossas emoções serem benéficas para nossas vidas, elas acabam nos prejudicando. Por quê? Porque a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é a emoção mais presente hoje na vida das pessoas, as quais muitos de nós estamos enfrentando. Então, observe que as nossas emoções, elas podem serem prejudiciais ou elas podem ser benéficas para nossas vidas. E o que o mundo, a humanidade hoje está sofrendo, está na área emocional, por um relacionamento, por algo que não deu certo, por uma frustração, por uma decepção, pelo medo, por algo que não aconteceu. Então, a humanidade hoje, praticamente, existe estudos científicos comprovados que é uma doença do século. A ansiedade é uma doença que tem feito parte atualmente da vida das pessoas que muitos têm enfrentado nos dias atuais. E é importante, amado, nós percebermos que se sentirmos ansiosos, isso não é pecado. Se sentir ansioso não é pecado, mas o Senhor quer que nós vivamos em estado constante, sem medo, por causa das nossas incertezas da nossa vida, a qual tem feito muitos de nós passarmos por frustrações, a qual tem feito muitos de nós passarmos pelos nossos estados emocionais, da forma a qual nós estamos vendo muito viverem com essa ansiedade. Sobre isso que eu quero falar hoje com você, e eu quero ler um texto para vocês que se encontra na Palavra de Deus, que está aqui no livro de Filipenses, Filipenses 4, versículo 4 ao 7, diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo, pela oração de súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então nós devemos o quê? Estar voltado para as coisas de Deus,
O nosso coração tem que estar pautado nas coisas de Deus. As nossas emoções, elas devem estar controladas pelas coisas de Deus. Então, muitos de nós temos sofrido por conta dessa ansiedade que vem através das nossas emoções. Entenda, as nossas emoções são os dons dados de Deus, mas para a gente venha viver uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não para que a gente venha ser controlado pelas nossas emoções. Ou você controla as suas emoções, ou as suas emoções lhe controlam. Ou você usa as suas emoções para formas benéficas, ou você vai estar sendo usada de forma prejudicial para nossas vidas. Então, amado, nós precisamos buscar fontes que nos dê emoções que venham a trabalhar sobre as nossas vidas. E quais são as fontes da ansiedade? Não é verdade? Por que a ansiedade surge? Primeiro de tudo, saiba que Deus, ele não é criador da ansiedade e nem da preocupação. Não se encaixa na nossa identidade de cristão. Não se encaixa naqueles que seguem a Cristo. Em vez disso, nós devemos confiar em Deus. O que nós devemos fazer? Confiar em Deus, porque não há nada mais importante do que a nossa confiança no Senhor. Então, muitas vezes, a ansiedade que as pessoas estão sofrendo, a causa da ansiedade, às vezes ela é bem legítima. Por quê? Algumas coisas naturalmente vai criar ansiedade. Por exemplo, se você não estuda para uma prova e você tem razão para estar nervoso, tem. Isso vai trazer ansiedade para você. Por quê? Porque você não estudou para aquela prova. Você está indo fazer uma prova que você não sabe nada. Então isso vai gerar em você uma ansiedade. Entenda que as nossas ansiedades, elas têm causas, elas têm razões. Talvez a questão seja reconhecida. Quais são, quando não lidamos com as causas das nossas ansiedades, ela vai permanecer durante um longo tempo em nós, quando nós não lidamos com isso. Nós precisamos, o Senhor está falando contigo hoje, e talvez você esteja passando por uma ansiedade por algo, talvez é uma causa indevida, e isso tem prolongado na tua vida, isso tem te acompanhado esse sentimento por um bom tempo, não é verdade? E por alguma posse de algum relacionamento, nós queremos mesmo, nós sabemos que isso não é certo. Então, amado, que nós possamos hoje entender algo sobrenatural na nossa vida. As questões, elas podem ser legítimas, elas podem ser indevidas e elas podem ser reconhecidas. Reconhecida quando não lidamos com a causa da nossa ansiedade, ela vai permanecer durante um longo tempo sobre as nossas vidas, causando todo tipo de problema emocionais, físicos. Esta não é a maneira que Deus quer que os filhos dele venham a viver. Então nós precisamos o quê? Tomar direção. Nós precisamos saber quais são as causas que têm provocado essa ansiedade, as nossas emoções estando abaladas, e que nós possamos hoje tratar as nossas emoções. Nós vamos estar orando para que Deus venha tratar nossas emoções, porque hoje eu vejo pessoas com as suas emoções abaladas, eu vejo as suas estruturas abaladas, e Deus hoje veio tratar com você. Porque 1 Pedro diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Isso tem te adoecido, isso tem te feito mal, isso não tem deixado você dormir, isso tem te deixado preocupado, isso tem feito você perder o seu sono, isso tem feito você até emagrecer e até mesmo adoecer fisicamente. Porque as tuas emoções, elas estão controlando você. Enquanto você não as controlar, você não vai ter o domínio. E em vez das suas emoções, que foi um dom dado por Deus, ser benéfica para você, ela está sendo prejudicial. Porque você está sendo influenciada pelas emoções e você não está conseguindo dominá-la. Deus está falando com pessoas hoje nesse dia. Pessoas que estão sofrendo síndrome do pânico, pessoas que estão sofrendo ansiedade, pessoas que estão sofrendo aceleramento de pensamentos. É uma doença que tem que a pessoa não para de pensar, ela não consegue dormir, ela não consegue pensar, ela pensa o tempo todo. Deus, ele está falando contigo hoje para que isso não venha gerar em você algo muito mais difícil de ser tratado. Até mesmo, amado, nós precisamos tratar da nossa mente. A nossa mente, ela precisa estar guardada, porque a nossa mente, ela é fonte de todos os nossos pensamentos. Satanás, ele não consegue ler a nossa mente, então ele vai lançar os seus dardos inflamados, ele vai causar situações para que a nossa mente, ela fique ansiosa, para que a nossa mente, ela venha
demonstrar através das nossas emoções aquilo que nós estamos pensando. É dessa forma que Satanás consegue interpretar o que você está passando, o que você está vivendo, aquilo que você não verbalizou, aquilo que só você sabe aqui. É através das nossas emoções. Então, amados, a ansiedade, ela tem um efeito negativo sobre a vida de todos nós e em todas as áreas da nossa vida. Ela vem agindo de forma negativa. Ela divide a nossa mente. A pressão nos puxa para as duas direções diferentes. O que se torna difícil concentra-se sem importância. Então, amado, nós precisamos estar com a nossa mente sarada, tratada, lavada pelo sangue de Jesus. Ela retarda a nossa produtividade. A ansiedade, ela afeta nossas relações pessoais com as outras pessoas, porque uma pessoa que está com a sua mente afetada, quando está sofrendo de ansiedade, ela não consegue se relacionar com o outro, ela não quer falar, ela quer se isolar, ela não quer comer, ela não quer tomar banho. Por quê? Porque ela está com a sua mente totalmente afetada. E isso leva a pessoa com ansiedade a ter decisões insensatas, excessivamente preocupantes, porque isso prejudica o futuro e são propensas a tomar decisões precipitadas para algo que vai trazer insegurança. Então nós precisamos dominar, controlar as nossas emoções, para que elas não venham nos controlar, para que elas não venham tomar o rumo da nossa vida. E nós devemos o que também? As nossas ansiedades, elas roubam a nossa alegria, ela rouba a nossa paz. É impossível estarmos inquietos, tranquilos ao mesmo tempo. Então, amado, cuidado. Revista-se das armaduras de Deus. Ponha sobre a tua cabeça o capacete da salvação, para que a tua mente, rebachuricanta, possa estar protegida, guardada. Ela revela a ansiedade, um terrível desperdício de tempo e de energia. A pessoa fica sem ânimo, ela fica frustrada, ela fica decepcionada, ela fica com a incerteza. A preocupação traz um desgaste emocional muito grande e não nos leva a nada, só devasta a nossa saúde. É isso que a ansiedade faz, e Deus, ele quer tratar hoje conosco, ele quer tratar na nossa vida. E qual é a maneira correta de lidar com a ansiedade? Será que existe uma maneira correta de lidarmos com a ansiedade? Com tanta coisa em jogo, tem uma maneira? É tolice ceder à ansiedade, amado. É tolice ceder às emoções da ansiedade ou buscar um alívio rápido, temporário. Em vez de se preocupar, nós devemos o quê? Buscar a solução em Deus. Porque, amado, se você não buscar a Deus para que Ele venha tratar, para que Ele venha te curar, para que Ele venha trabalhar nas tuas emoções, nas tuas ansiedades, nos teus medos, nas tuas frustrações, nós vamos passar a ansiedade pelo resto das nossas vidas tendo ela. Por quê? As pessoas que têm ansiedade, que sofrem de transtornos, de síndrome do pânico, essas pessoas, elas dependem de remédio para o resto da vida. Mas não é isso que Deus quer falar para você hoje. Ele quer falar para você hoje que nós precisamos buscar a Ele. Ele é a solução. Quantas pessoas já foram curadas da ansiedade, da síndrome do pânico, do medo? E eu não estou falando só disso, de transtornos. Por quê? Porque Jesus, ele tem a cura, ele tem a salvação, ele tem a libertação para nossas almas, para as nossas emoções, para as nossas ansiedades, amado. E qual é a maneira de lidar com essa ansiedade? É levar suas preocupações para quem? Para Deus. Por isso ele fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Nós lemos aqui a palavra em Filipenses, capítulo 4, 7, falando também que nós devemos levar para Deus as nossas ansiedades. É para Deus. Se Deus não resolver, ninguém mais vai resolver, amado. Só Deus pode nos tratar, só Deus pode nos curar, só Deus pode nos renovar, só Deus pode nos dar uma mente renovada. Porque ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovai-vos a vossa mente, não se conformeis com esse século, não é verdade? Não se conformeis com essa ansiedade, com esse medo, mas vivei, né? Renovai as vossas mentes para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele não é o causador da ansiedade. A ansiedade, ela não vem de Deus, para que isso fique bem claro para você. A ansiedade, nós devemos levar as nossas preocupações para Deus, os que está nos incomodando, e o assunto para a oração.
o primeiro passo para a liberdade é confessarmos para Deus, confessarmos para o Senhor aquilo que está nos trazendo essa ansiedade, aquilo que está trazendo medo, aquilo que está roubando a nossa paz, e confessarmos para Deus, diante de Deus, a nossa fraqueza e entregar a nossa vida no seu governo, entregar a nossa vida nas mãos dele, para que ele venha a ser o antídoto, para que ele venha a ser o remédio, para que ele venha a ser a solução do nosso problema. Nós devemos, a nossa ansiedade, que ela venha para o Senhor como uma atitude de ação de graça. Em meio às suas opressões, você deve se sentir grato a Deus e levar para Deus tudo aquilo que você está sentindo, levar para Deus os teus medos, as tuas frustrações, as tuas emoções, e dizer para Deus e receber aquilo que Ele tem para você em ação de graça, amado, porque o que Ele tem para você é bom, é perfeito, é agradável. É reconhecer que a ansiedade é uma batalha espiritual e que nós só vamos vencer através da fé. Quantas pessoas estão aí dependendo de remédios, pessoas que você fala com elas, elas estão totalmente dopadas, porque os remédios que eles estão tomando é controlado, e são remédios fortes. Essas pessoas não têm ânimo, essas pessoas não têm vida, elas ficam ali querendo morrer, elas ficam deitadas, elas não querem tomar banho, e muitas também não querem nem se alimentar. Por quê? Porque nós precisamos entender e reconhecer que a ansiedade, ela é uma batalha espiritual, e que nós temos que ter fé para vencer esse mal. Então Deus está falando hoje com pessoas que estão ansiosas. Deus está falando com pessoas hoje que estão passando por esse processo de pensamentos acelerados. Você não consegue mais dormir, você não consegue mais pensar em outra coisa. Deus está falando contigo hoje. Entrega para Ele, lança sobre Ele as vossas ansiedades, lança sobre Ele os vossos medos, lança sobre Ele tudo aquilo que está roubando a tua paz, amado, para que isso não venha se tornar um transtorno, para que isso não venha te controlar, porque as nossas emoções nós devemos controlá-las e não ela nos controlar. E se nós não controlarmos as nossas emoções, em vez de elas serem benéficas, elas se tornam prejudiciais para a tua vida, para a tua saúde, para todas as áreas da tua vida. Talvez você esteja hoje esperando uma resposta de Deus, e Deus está falando para você: porque andais ansioso, porque andais preocupado, porque andais preocupado. Os gentios são que se preocupam com essas coisas. Você tem que ter a paz no teu coração que excede todo o entendimento. Você tem que ter Jesus, rebachuri manai cantaralaia, no controle da tua vida. É Jesus falando contigo hoje, é Jesus trazendo resposta para ti, é Jesus preocupado com você, é Jesus preocupando-se com você, porque você está a ponto de entrar num transtorno de ansiedade, ou talvez de uma síndrome do pânico, porque Satanás tem roubado as tuas emoções, Satanás tem atormentado a tua mente com o seu dardo inflamado do maligno, para que ele venha entender através das suas emoções aquilo que você está sentindo. Deus está falando com você hoje. Vamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, nossos medos, as nossas dúvidas, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Deus veio hoje para cuidar de você. Deus vem tratar em áreas emocionais hoje, amado, porque é onde procede todo o entendimento, é onde vem as nossas emoções, e Deus hoje verdadeiramente Ele quer libertar, para que sim nós sejamos possível finalmente admitir que nós precisamos muito e que esse fardo está pesado demais e que nós não estamos suportando carregar. Quantos de nós estamos assim, carregando um fardo pesado demais e que nós não estamos suportando carregar? Então Deus fala conosco nessa manhã. Lembre-se, ninguém tem que viver com ansiedade, ninguém. É uma escolha sua, é uma escolha. E se você hoje escolhe lançar sobre Ele todas as vossas ansiedades, todos os vossos medos, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, Ele está falando contigo hoje. Ele te dá a resposta hoje. Ele traz para você hoje essa resposta. Lembre-se, ninguém tem que viver com ansiedade. Isso é uma escolha sua. Liberte. Traga hoje, Jesus traz liberdade para você hoje. O que Jesus traz para você hoje é a paz que aguarda, que eleva a todo entendimento. Aqueles que entregam as suas preocupações para Deus, deixam nas suas mãos. E é isso que Ele está falando hoje com você. Ele quer que você entregue hoje nas mãos dEle todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações. Então, quem hoje quer entregar para o Senhor? Quem quer hoje
entregar para o Senhor toda essa ansiedade. Então declara nessa live aí o culto da vitória, o culto do teu milagre. Declara nessa live hoje: eu entrego, eu lanço sobre ele as minhas ansiedades. Digita isso aí: eu lanço sobre ele hoje as minhas ansiedades, para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha me capacitar, para que o Senhor venha me ensinar a saber, a lidar com as minhas emoções. Nós ficamos ansiosos, amados. Nós ficamos ansiosos quando nós deixamos de olhar para Deus, quando nós deixamos de olhar para o que Deus tem para a nossa vida, de olhar para Deus, de tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele vai fazer e de tudo aquilo que Ele é capaz de fazer hoje na tua vida. Então lança sobre Ele as vossas ansiedades e declara aí nessa live: eu lanço sobre ele as minhas ansiedades. Declara, porque quando você declara isso aí, você digita isso aí, você está afirmando, você está tomando posse daquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Então que Deus hoje venha trabalhar nas tuas emoções, que Deus venha trabalhar nas tuas ansiedades, para que você hoje possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos são coisas que podem tirar a tua paz. Então não deixa isso roubar aquilo que Deus está te entregando nesta manhã. O que Deus está trazendo para você hoje é paz. Apesar disso, nós devemos acreditar no poder de Deus. Nós devemos acreditar em Deus e confiar em Deus, que Ele nos ajudará e Ele fará com que as nossas ansiedades, que os nossos medos, que as nossas dificuldades, que as barreiras, tudo aquilo que nós estamos hoje direcionado, tudo aquilo que foi lançado sobre as nossas vidas e que estão sobre os nossos caminhos, que eles hoje possam cair por terra, em nome de Jesus. Amado, que nós possamos hoje aprender com Deus, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, para que Ele venha cuidar de vós, para que Ele venha trazer a paz que você precisa, para que hoje Ele venha trazer para você 1 Pedro 5,7, lance sobre Ele as suas ansiedades, lance sobre Ele seus medos. Deus está trazendo resposta para você, Deus está preocupado com você, porque talvez você esteja entrando num momento que você está ficando preocupado demais, e isso tem preocupado a Deus, porque isso pode causar em você um transtorno muito pior do que você possa imaginar, porque quando você não controla suas emoções, elas lhe controlam e elas podem trazer transtornos para a tua vida, em todas as áreas da tua vida. E Deus hoje vem com resposta para você. Não é isso que Ele tem para você. O que Ele tem para você é bom, perfeito e agradável. Deus lança fora hoje todo medo, lança fora toda ansiedade, lança todo mal, lança fora tudo aquilo que impede de você ter a paz de Cristo na tua vida. Mas não confie, não é? Se estiver com medo, não confiarei em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor, que vai mudar a nossa história. Amém? Quando a ansiedade já é dominada no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Olha só o que o salmista no Salmo 94 fala. Que quando a ansiedade já é dominada no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Então Deus está falando com você hoje. Controla a ansiedade. Domina a ansiedade e Deus vai trazer alívio para a tua alma. Amém? Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus veio especificamente para tratar hoje em áreas da tua vida que talvez por uma frustração, uma decepção, por um problema, por uma brecha, está deixando você nervoso, está deixando você nervosa, está roubando a tua paz, está tirando aquilo que Deus tem para você hoje. Então Deus traz hoje de volta a tua paz. Diga aí nessa live: eu recebo essa paz de Cristo. Declare isso e tome posse do seu milagre, porque prepara o culto da vitória, porque tem resposta de Deus hoje para a tua vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Hoje é domingo, é um dia de bênção, é um dia que nós devemos buscar a presença do Senhor. Eu estou indo agora dar aula na escola de crescimento, eu tenho aula de 8 a meio-dia hoje, vou estar dando aula em 2 horários, 2 turmas, mas glória a Deus, levando a palavra de Deus, levando aquilo que liberta, que sara, que cura, que transforma, que é a palavra de Deus. Segunda-feira começa a nossa oração da meia-noite. Não perca, desde lá compartilhe, convide pessoas. Essa linda Bíblia aqui vai estar sendo sorteada para quem estiver aliançado nesse propósito da semana de oração. Desde já vai compartilhando, vai convidando pessoas e nós vamos receber bênção de Deus.
projetos de Deus sendo liberados sobre a nossa vida, amém? Mas Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, nós venhamos nessa manhã te agradecer, Senhor, pela essa palavra, pelo Senhor se preocupar com cada um de nós, trazendo a paz que nós precisamos, tirando de nós a ansiedade, o medo, a frustração, a decepção, porque lançamos hoje sobre o Senhor, Pai, todo o mal, toda a doença, toda a preocupação, toda a perturbação na mente, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem armado, planejado, com seus arrumadinhos, com seus laços, com seu dardo inflamado, hoje nós lançamos sobre o Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Trabalha no nosso ser, trabalha no nosso íntimo, Pai. Trabalha, Senhor, no nosso domínio próprio, Pai. Trabalha, Senhor, nas nossas emoções nessa manhã. Pai, trabalha nas nossas vidas, Espírito Santo, mas faz em nós pessoas que saibam controlar as nossas emoções, pessoas que saibam, Senhor, dominar as nossas emoções, para que elas não venham nos controlar. Ah, Deus amado, nos lava, Senhor, da planta dos pés, do alto da cabeça, da planta dos pés. Pai, coloca sobre nós as tuas armaduras, nos protege, nos livra de todo mal, que a nossa mente, Senhor, ela venha a ser guardada, protegida de toda a ansiedade, de todo o medo, mas que hoje, Espírito Santo de Deus, tu venha trabalhar no nosso íntimo. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, para fazer a tua obra, para fazer, Senhor, a tua obra nas nossas vidas. Nos liberta, Senhor, de toda a prisão, nos liberta de todo elo, de toda a corrente, nos liberta, Senhor, de todo o mal, de toda a seta, de todo o dardo, desfaz o laço, Senhor, quebra, Senhor, o dardo, quebra o arco, despedaça a lança. Pai amado, queima os carros de fogo que vem contra nós, mas, Senhor, faz a tua obra na nossa vida, nos livra, Senhor, de toda dardo, de toda seta maligna contra a nossa vida, mas nos repreende, Senhor, o mal, e que nós possamos hoje, Senhor, estar em paz contigo, que a tua paz seja sobre nós, que nós possamos ter alívio hoje na nossa alma, de toda ansiedade, de todo medo, de toda frustração. Lançai sobre o Senhor, Pai, todas as nossas ansiedades. Fica conosco, Pai, nos dá uma semana abençoada, uma semana de vitória. Desde já, Senhor, prepara a semana de oração, desde já nos capacita para estarmos nessa semana de oração, nos dá as palavras certas, o conhecimento certo, as orações certas, para que essa semana de oração venha a ser de milagre, de bênção para nossas vidas. Fica conosco, Pai, nos abençoa nesse dia, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e nos põe debaixo da tua destra, é o que nós pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todo aquele que crê, diga amém. Compartilha. Ah, meu amado, que se nós pudéssemos hoje aprender o que a palavra de Deus vem nos ensinando, para que nossa paz não seja roubada, nós precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, para que nós não venhamos ter medo, para que nós não venhamos ser frustrados, para que as nossas emoções elas não venham ser controladas e para que as nossas emoções elas não venham ser prejudiciais para a nossa vida, porque as emoções são dons que Deus nos deu, mas eles são benéficos para a nossa vida, mas cabe a mim e a você controlá-las, de que forma nós queremos usá-la, porque nós temos o livre-arbítrio e nós precisamos ter entendimento disso. Nós precisamos ter controle para que o nosso íntimo ele venha a ter alívio, para que nós venhamos estar bem na presença do Senhor. Fique com Deus, Deus te abençoe, compartilha. Desde já eu quero mandar esse coraçãozinho para vocês, que você mande aí coraçãozinho para me saber quem está nessa live. Bom dia, Cleia, um abraço para minha irmã Nara, para Jonara, que está assistindo essa live lá em Bragança, para a Kátia, que está em Bragança, a Kátia Nunes, para Beatriz Monteiro, para Cleia Paixão, para a Adriene, que disse que vai ganhar essa Bíblia, né? Vai declarando, é a fé de cada um, amém? Ela já declarou aí que ela vai ganhar, e que assim seja, que nós possamos, para a Virgínia, amém? Então manda aí um ok, manda um glória a Deus, que eu posso estar aqui visualizando o teu nome. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus te chamou para a liberdade, Ele já te tirou das mãos das trevas, do diabo. Deus tem coisas grandes para você nesse dia. E que Deus, Kátia Moraes, Adriane Lima, que Deus te abençoe nesse dia, amado. Que a glória de Deus possa estar sobre a nossa vida, Beatriz Monteiro, e que esse coraçãozinho também seja para você. Que Deus nos abençoe, que a graça e o poder de Deus seja sobre as nossas vidas e que nós possamos receber as bênçãos de Deus sobre nós. É porque está passando muito rápido, mas são as mesmas pessoas, eu já falei o nome. Coraçãozinho para vocês também, amo vocês, que nós possamos cada dia crescer mais em graça e conhecimento,
no conhecimento da palavra, da verdade, e que nós possamos a cada dia buscarmos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Fique na paz, Senhor, que a graça do Pai, do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você todos os dias e que Ele possa nos abençoar grandemente, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e até amanhã no Pão Diário. E amanhã começa a semana de oração. Compartilhe o convite, o Ney Cláudio, que Deus te abençoe, que você possa ter a sua vida totalmente restaurada, que o Senhor possa tirar pedra de tropeço do teu caminho e que você possa ver a bênção de Deus se manifestar através da tua vida e que Ele venha restaurar muitas áreas da tua vida a qual tuas emoções estão abaladas. Muito vê você de pé, mas Deus está falando contigo hoje. Ele restaura áreas da tua vida, emoções da tua vida, porque Deus tem olhado e Ele tem contemplado o quanto você tem pedido para Ele limpar o seu coração e que Deus faça isso e que isso venha a ser real na tua vida e que você receba a bênção de Deus sobre a tua vida, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, que a graça e o poder de Deus esteja conosco hoje para todo sempre. Fique com Deus, amém. Coraçãozinho para vocês também, muitos. Eu vejo que estão mandando para vocês também, amém? Fique com Deus.